Então nós falamos semana passada que nós temos a mente de Cristo. Temos. Veja bem, é quer ou não quer? Você quer? Eu creio. Se você tem a mente de Cristo, então você tem o quê? Os seus pensamentos. O que você está pensando no dia a dia? É o que Cristo pensa. Porque a transformação está ligada nisso aí. Paulo diz, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, teremos o quê? O corpo transformado. O corpo transformado. Então, quem transforma o corpo? É a palavra. Que está onde? Na mente. A boca fala do que está cheio, o coração, o pensamento. Então, diante da circunstância, você pensa como um cristão ou você pensa como um ímpio? É aí que está a questão. Aí que é a diferença. É aí que faz a diferença de quem serve o Senhor e de quem não serve. Por isso que nós temos que encher da palavra, encher-vos do Espírito. Jesus diz, as minhas palavras são o que? Espírito e vida. Então encher do Espírito é encher do Evangelho da graça de Deus. Para quando a situação apertar, nós temos uma palavra boa, que vai nos acudir e aqueles que estão à nossa volta. Porque você vai usar uma palavra de Cristo, quer dizer, os pensamentos dele. Nós falamos, eu achei interessante, a questão da transformação. Lá em Romanos, Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem que vai transformar? Quem vai ter essa atitude? Somos nós. Transformai-vos. E a transformação dos nossos corpos não será varinha de condão, onde Jesus desce num cavalo branco da Idade Média com escudo, com espada, quer dizer, vivendo uns 3, 4 mil anos atrás, ou 2.000 anos atrás, que se usava cavalo, espada, escudo, nada moderno, coisa antiga. Nós sabemos que não é assim, que aquilo era o quê? Um símbolo, só para nós entendermos e contextualizar ele no dia de hoje. Então, a transformação e a vinda de Cristo, que para nós já veio, para muitos já veio, para outros estão esperando ainda, por isso eles não estão no Evangelho da Graça, estão na lei ainda. Então, nós que estivermos vivos, vai ser aqueles que vão preservar a palavra onde? Na mente. E que faz o uso dela diariamente. Você recebendo a palavra e confessando, o seu corpo vai sendo o quê? Transformado dia após dia. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até um dia ser perfeito. Nós já temos essa perfeição hoje, na mente, e estamos transmitindo para o nosso corpo. Então a carne não vai prevalecer. Vai chegar um tempo que ela não vai guerrear mais contigo, nem comigo. Porque eu trago a minha mente cativo à obediência de Cristo. Então a transformação dos nossos corpos só poderá acontecer com aqueles que estão retendo a boa palavra de Cristo, dado ao apóstolo Paulo no terceiro céu, as suas 14 epístolas de Romanos a Hebreus. Quem não guardou, o que vai acontecer? Ele vai morrer para ser ressuscitado. Ou então desaparecer, né? Se ele for salvo. Ele vai ser ressuscitado. Se não, já era. Agora, nós que estivermos vivos, vamos ver o grande espetáculo da terra. Ver os mortos ressuscitando. E os nossos corpos transformados. Ah, papai, assim é. Então, usa da palavra no seu dia a dia. Bota a Aninha, machucou o pé, o que ela diz? Estou curado e sarado pelas chagas de Cristo. Usou o que? A mente renovada. O corpo está sendo o que? Transformado. Assim é, Bessa. Olha, presta atenção. Não perca
porque a sua vida de transformação ou de morte depende de você. Eu sempre digo o seguinte: quem é útil não morre. Quem é inútil morre rápido, ou vive uma vida atribulada na terra de grande angústia. Mas quem é útil, o Senhor preserva. Você é um vaso útil ou um vaso inútil? Eu digo aos internautas que nos ouvem: você está preservando a sua vida em Cristo ou não? Depende do que você está ouvindo. É a graça ou a lei? Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Cristão não é religioso. É a graça ou a desgraça? Assim é, pessoal. Vamos lá. Nós temos um assunto hoje muito importante que eu quero compartilhar com os irmãos passo a passo aqui. Nós vamos falar sobre revelações. É um assunto interessante, trazido pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era maduro, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não era criança, ele deixou de ser criança para ser o que? Adulto, maduro. Como? Crescendo na graça e no conhecimento. Ele largou os rudimentos da lei e aprofundou na graça. Então, revelações, é importante você saber o que é isso. O que é revelação para os irmãos? O que é a palavra sua revelação? É uma coisa que estava escondida, guardada e que foi o quê? Descoberta. Isso foi apresentado a todos. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Nós temos as 14 epístolas dele, que é pura revelação. E infelizmente o sistema religioso trocaram as coisas. Eles pegaram o livro da revelação, que é o que? Apocalipse. Apocalipse não é livro de revelação, é livro de confusão. Ninguém define aquilo ali. Ninguém. Eu vejo essa pastorada toda aí, cada um apresenta o seu entendimento. Então é livro de confusão. Por quê? Paulo recebeu o evangelho aonde? No terceiro céu. Ele ouviu o Cristo ressuscitado falando com ele. Quem escreveu o Apocalipse? João. E quem falou com João a respeito do Apocalipse? Um anjo. Essa que é a questão. Anjo não pode ensinar os filhos de Deus. Quem revela, quem ensina é o Senhor. Toda inspiração, toda revelação trazida pelo anjo é confusão. E Paulo nos apresenta isso aí de uma forma bem educada, e bem consistente, para que eu e você, que vamos sermos transformados, andemos em novidade de vida e não na caducidade da letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É o que eu estou fazendo, vivificando a igreja no terceiro etapa da graça, que a primeira foi o que? Fundamento, trazido por Paulo. A edificação, trazida por José Luiz, e agora a sobre-edificação, aonde vai levar a igreja a um entendimento maior sobre a transformação do corpo. E eu creio e recebo desse jeito. Ver todos vocês, viu, abençoados. Onofre, eu quero ver o Senhor transformado e não ressuscitado. Eu recebo. Papai. Assim é. Papai. Então a transformação virá para quem tem ouvido. Jesus diz: as minhas ovelhas, elas ouvem, não escuta. Veja bem, não escuta, elas o quê? Ouvem a minha voz. Ela não lê, ela ouve a voz do seu pastor. Ouve a voz do seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha, isso é rico, abençoado. Presta atenção.
E aqui no livro de Gálatas mesmo, Paulo vem dizendo, no versículo 8 do capítulo 1, ele diz, a questão do Apocalipse que João recebeu de um anjo. Ele diz, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Que vier um anjo que João recebeu. E aqui nós temos que entender bem para que a transformação não seja impedida na minha vida e na sua vida. Porque o que você está ouvindo nos púlpitos são anjos e não Deus. Porque eles pregam o Apocalipse como se fosse o livro da revelação. E ele é o livro da confusão. Porque ele é da circuncisão e não da incircuncisão. Os irmãos entendem? Então, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Hoje nós vemos uma perversão no evangelho de Cristo. Misturando toda a Bíblia e dizendo, toda a Bíblia é de Deus e tem de ser pregada. Ela é de Deus, toda a Bíblia, mas ela teve o seu tempo. Cada coisa na sua época. Então, nessa edificação, sobre edificação, nós temos que entender isso. E Paulo diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Vamos em Apocalipse 1, para nós constatarmos o que Paulo fala aqui, para que a gente não fica no acho. Mas vamos ver, é a palavra que tem poder para nos transformar. Ela diz o seguinte, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por o intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ele usou a palavra de Deus, ele usou Jesus Cristo, mas ele não recebeu de Deus, não recebeu de Cristo, ele recebeu de um anjo. Deus jamais entregou para o anjo uma palavra que ele tem que comunicar aos seus servos através de anjo. Não. O evangelho, a instrução foram feitas no antigo pacto pelo que? Os profetas, sacerdotes, reis, foram o que Deus usou naquela época. E agora, na graça, depois da cruz, quem que ele revelou? Aos seus santos apóstolos e profetas da graça, para que não haja confusão. E Paulo vem organizando isso, para que eu e você não tropecemos em pedra alguma e percamos a transformação. É lógico, Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu sei, morrer é lucro, mas o viver é Cristo. E vai o que? Experimentar a transformação. E vai ver os demais ressuscitando. É glória. Para quem? Quem ficar vivo. É a maior glória. E eu quero que isso aconteça com a igreja. E está nos ouvindo. Eles vão falar, isso é coisa difícil demais de entender, pastor. Eu sempre ouvi que Apocalipse é o poder de Deus. E você está dizendo que é anátema. Que é anátema. O Senhor é doido. Bom, de princípio para você eu sou. Mas se você continuar me ouvindo, você vai chegar a esse entendimento também. E o seu corpo vai ser o quê? Transformado. E você é o responsável pela transformação do seu corpo. Deus entregou para nós, abençoados. Isso é revelação. Aqui nós revelamos, é a palavra. Eu não revelo vida de ninguém aqui. O Senhor está me mostrando
que alguém chegou aqui e ele está prostituindo. Só esse tipo de coisa que tá O Senhor está falando comigo que uma jovem aqui fez isso, isso e isso. Isso é espírito de confusão. Aqui nós trabalhamos com algo sério. Algo que dá maturidade para você andar nessa terra como mais que vencedor, dando ordem a anjos e eles trabalhando a seu favor. Assim é, pessoal. Então Paulo é um ministério que trouxe revelações. Os dons espirituais estavam com Paulo. Paulo diz que ele era o que falava mais línguas estranhas. E nós vamos falar sobre isso. Porque quem ensinou línguas estranhas foi o apóstolo Paulo. E ele diz, olha, eu falo mais do que todos vocês. Porque a língua estranha edifica. Agora, aquela língua que tem aí fora é uma língua de confusão. Porque a mente dos cristãos não estão ordenadas à graça de Deus. Então eles usam a língua de uma forma errada, porque a boca fala do que se acheia o coração. Então nós vamos explicar os dons espirituais e vamos agir com eles com maturidade, como gente grande, como alguém que tem calça, que tem saia, e vai agir, e vai experimentar o melhor de Deus aí. Assim é. Então Paulo diz que João recebeu o Evangelho foi intermédio do seu anjo, que notificou a ele toda essa confusão aqui. Por isso que o livro de Apocalipse, ninguém chega a conclusão nenhuma. É confusão total. Então, nós temos o livro da revelação, que é Paulo. Então, esse negócio de olhar para o Paulinho e revelar a vida dele, isso é feitiçaria. Por quê? A palavra já diz o que nós somos. Eu vejo o Paulinho o quê? Abençoado, perfeito, completo. Olha que revelação tremenda que eu estava. Perfeito, mais que vencedor. Olha, isso é revelação. Eu estou tendo uma revelação aqui. Que Deus em Cristo te conduz sempre em triunfo. Que você já está curado e sarado pela chaga de Cristo. Você é uma obra admirável. Todos os seus dias foram escritos e determinados por Deus antes mesmo que eles existissem. Olha que revelação tremenda. Quem entra nessa graça sai saltando. Ele diz, foi-me revelado o que eu sou. Perfeito, completo, mais que vencedor. Uma obra admirável. Olha. Essa é a revelação da graça, pessoal. Assim é. Lá em Gálatas 1:11. Olha aqui. Vamos prestar bem atenção para a transformação do teu corpo. Você recebe isso? Hoje você está sendo transformado em áreas que ainda não tinha chegado a essa graça. Ela está chegando. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Paulo dizendo. Por quê? Eu não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Paulo teve um encontro com Cristo, primeiro na estrada de Damasco, quando ele perseguia a igreja. Veio o Senhor, derrubou ele da montaria, ele foi comer poeira e ficou até cego. E depois veio a glória de Deus sobre ele. Depois ele foi levado no terceiro céu. Ele diz, no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E lá foi-lhe revelado coisas tremendas do Evangelho, da igreja. E a grande mistério de Cristo era quem? Nós, os gentios. Que na época dos judeus, o gentio não tinha valor nenhum. Era zero à esquerda. Não valia nada. Ele não tinha nenhum contato com Deus.
após a morte de Cristo, foi revelado a Paulo que nós gentios somos a glória de Deus. E aí começou o grande espetáculo na terra. Até hoje, depois dessa graça ser novamente revelada pelo apóstolo José Luiz, começou uma festa na terra. Os anjos vieram e agora eles estão ao nosso redor, nos livrando de todos os males. Assim é, pessoal. Você recebe? Ah, papai. Vamos lá então. Gálatas 1:11, 12. Porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. No versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha aqui, para você ser transformado, presta atenção, olha aqui. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Então você é um separado quando? Antes de você nascer, você não existia nesse corpo ainda. O Senhor já tinha o quê? Te separado. Olha isso aí, depende da sua transformação, abençoado. Se você não crê nisso, você vai morrer e ressuscitar. Olha aqui. E me chamou pela sua graça. Aprove revelar seu Filho em mim. O que Paulo diz? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Você tem coragem de dizer isso? Nós temos o que? A mente de Cristo. Quem tem a mente tem quem? Cristo. Agora, isso não é só entendimento, isso é revelação. É tirar do oculto da sua mente e te revelar essa verdade. Paulo diz, Lucas diz em Atos, que quando os gentios ouviam Paulo pregar, eles saltavam de alegria, jubilavam, porque a palavra encaixou exatamente e Deus para ele o que? Paz e alegria. E justiça, que é o reino de Deus, a qual eu e você estamos. O reino é o que? Paz, alegria, justiça e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo está lá no céu. Não. Ele habita onde? Lá no céu. Ele habita na igreja aí, ele habita na igreja ali. Ele habita na Batista, na Assembleia, na Católica, na Testemunho de Jeová. O Paulo diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ou não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é revelação, abençoado. Se você o receber, você vai ser uma nova criação na terra. Você vai mudar as suas atitudes. Caso não, você vai ser, e eu, ressuscitado diante dos mortos. Aí você escolhe qual você quer. Ir para a morte e eu ser transformado. O morrer é lucro. Mas o viver é Cristo, é muito melhor. Assim é, pessoal. Ah, papai, assim é. Nós queremos mexer com os devos. E muitos até me xingar. Esse pastor é o filho de uma bomba. E eu vou glorificar Deus. Glória. Então, aí 11, 12, 15, ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar. O que era? Foi lá? Aprove a revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Quer dizer, ele não consultou a sua vida carnal. Ele obedeceu a palavra que havia sido revelada a ele. Assim é, pessoal. Quem tem o Espírito de Deus é revelado. Quem não tem, fica emburrecido. Porque o Espírito pega a palavra e joga para sua mente. Mente renovada, corpo transformado. Se a pessoa com 1, 2, 10, 20, 30 vezes diz: eu não entendo. Eu não entendo. Tem duas coisas: ou ele está esforçando,
Para entender e demanda tempo mesmo. Ou ele já chutou o balde. Não crê naquilo. Então é aquela questão. Transformação depende de mim, depende de você. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que? A transformação dos nossos corpos. Então mantém firme. Paulo diz aqui em Hebreus 2, ele diz que nós devemos manter firme nessa palavra e dela não desviar. Assim é, pessoal. Vamos ver mais o que fala aqui. Então ele diz, revelar seu Filho em mim. Você tem que ter a revelação de Cristo na sua vida. Você não deve ter nenhuma dúvida que Cristo habita em vós. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. É Cristo em vós. A esperança da glória, que é o que? A transformação. E os dons espirituais têm grande parte nessa área agora da terceira etapa da graça, que chama sobre edificação. Cada um tem. Então nós teremos uma participação muito rica nisso aí. Assim é, pessoal. Lá em 2 Coríntios 12, 1. Vamos lá, 2 Coríntios 12, 1. Olha isso que eu digo para os irmãos, é muito sério. Muitas pessoas vão definir, depois dessa palavra, se morrer é lucro ou viver é Cristo. Porque eu estou liberando uma palavra revelada. E a palavra revelada, ela não volta vazia. O viver é Cristo e o morrer é lucro. A vantagem é que nós, igreja, não perdemos nada. Tanto em viver como em morrer. Porque Deus é Deus dos vivos e dos mortos. Ah, papai! Eu recebo isso. Ah, papai! Então aqui, 12, 1. Olha o que diz aqui o apóstolo. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aqui está as visões e revelações do Senhor. Quanto mais você ouvir, mais cheio da palavra você vai ter. E mais decisões inteligentes você vai ter no seu dia a dia. E mais os anjos vão aninhar na sua vida. Porque você é um vaso útil. E ele tem que preservar os vasos úteis. Porque são muitas pessoas que precisam de ouvir essa palavra. E você tem que fazer essa palavra correr. Para que ela seja o que? Glorificada. Nós temos essa incumbência, essa obrigação, essa responsabilidade. Deus deu para nós. Ele poderia fazer, lógico, ele é Deus. Ele pode tudo. Mas ele confiou esse agrado a nós. Assim é, pessoal. Para que a sua mente e a minha mente seja o que? Renovada dia a dia. Para que o corpo receba essa atividade de transformação. As doenças vão sumir, todas elas. Primeiro, o corpo transformado não é doente. Ele é super sadio. Quanto mais você apegar essas verdades ouvidas, mais você vai ver a atuação de Deus no seu corpo e você vai glorificar a Deus. Assim é? Ele diz aqui, também por causa da revelação, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então essas revelações são o que? Grandes. Olha, você chegar num sistema religioso hoje, ferronho, e dizer assim, você é um abençoado, e eles brigar com você, porque o sistema não aceita isso. Não, pastor. Ô, pastor, você acha que eu sou um abençoado? Ah, meu Deus, tomara que seja verdade. Eles ficam encabulados
com uma palavra simples como essa, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Lá em Gálatas 6 ele diz, os da fé são, não vai ser, são abençoados com o crente Abraão. Você dizer para eles, o diabo já foi destruído na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Muitos deles vão chorar. Não é possível. Vou mandar rezar uma missa pro diabo. Não é possível que o diabo não existe. Ele era o motivo da minha oração. Eu só tô aqui por causa dele, pai. Eu vou lá na igreja e vejo ele estribuchando na vida das pessoas. Que é isso? Pastor, você me tirou meu ministério, interceder contra o diabo. Acabou o serviço dele. Acabou o serviço. Olha, a graça é revelação. Ele diz, você já é rico. Olha, isso é revelação. A pessoa fala, eu sou rico, mas eu me vejo como pobre, porque ele não foi revelado ainda. Mas, se ele esforçar para nos ouvir com uma mensagem, 2, 3, 4, 5, ele vai se tornar uma nova criação. A sua fala, o seu deitar e o seu levantar vai ser outro. A alegria, a liberdade que ele vai ter, e nenhuma acusação mais há para aqueles que estão em Cristo. Quando ele descobrir que o pecado não existe, ele vai viver uma vida de plena alegria na terra. Então Paulo diz, por causa dessa grande revelação, para que eu não ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. Isso pode acontecer? Pode. Aqui é mais ministério. Eu tenho os meus espinhos, e não deixa eu ensoberbecer em momento nenhum. Ele não permite que eu viva uma vida ensoberbecida, uma vida exaltada, sempre uma vida mansa e humilde de coração. Assim é, pessoal. Então, revelação era o que estava oculto. Você não sabia que você era um abençoado. Você não sabia. Você não sabia que você era um perfeito, um completo, que o pecado foi tirado, que o diabo foi destruído. Ninguém aqui sabia. E aqueles que me ouvem também não sabiam. Mas veio a revelação da graça e ela nos capacitou, através do Espírito que habita em nós, entender essa verdade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje nós temos revelações claras, mas é da palavra. Não é essa coisa menina, criança. Olha, minha irmã, eu tive revelação que o seu marido está te traindo, que o diabo foi lá. Olha, ô capeta, como é que você enferma uma vida? Que criancice, que meninice, que coisa infantil, sem valor nenhuma. A revelação é te ver perfeito. Papai, assim é. Para nós, todo mundo é um abençoado. Eu não vejo ninguém segundo a carne, eu vejo no Espírito. E aqueles que unem ao Senhor é um Espírito com Ele. Assim é, essa é a palavra que eu tenho para os abençoados. Papai. Revelação do Espírito. Papai.